Senhoras e senhores, estamos aqui mais um programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas. No dia de hoje nós vamos estar tratando um tema importantíssimo para os empresários e para os executivos que atuam no mercado financeiro, que atuam no mercado empresarial, junto ao corpo de empresários do nosso país. Nós vamos tratar da intervenção branca do Estado nas empresas brasileiras. A partir do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi implantado na sociedade empresária controles fortíssimos, com uma bandeira que é ter o controle da sociedade empresária sobre o governo ter o controle da sociedade empresária. Criou-se, então, o SPED, criou-se o EFD, a Escrituração Fiscal Digital. Na época, muitos acharam assim fascinante, que coisa boa. O governo federal, usando o seu braço armado técnico, que é a Receita Federal do Brasil, esse braço armado, através das suas instruções normativas ampliadas ou sob um guarda-chuva de um decreto governamental, passou a implantar, através das instruções normativas, todo um sistema de controle conhecido como SPED. O SPED nada mais é do que uma ferramenta fantástica, escrituração, né? O Sistema Público de Escrituração Digital, ou seja, criou o plano de contas, definiu o plano de contas para as empresas adotarem nos seus registros. Olha, você pode até não querer adotar, mas na hora que for transmitir a informação, tem que seguir o padrão da Receita Federal do Brasil. Ou seja, a Receita tem a contabilidade das empresas, das grandes empresas, das médias empresas, e vai entrar toda e qualquer organização nesse sistema. Ou seja, a economia formal vai estar, já está, né, na mão do governo, e o governo, assim, tem um controle de tudo. Tem um controle e sabe o que o empresário faz. Agora, mais recentemente, estamos aí vivendo a implantação do E-Social. O que é o E-Social? O E-Social é ter o governo federal ter o controle da população economicamente ativa deste país. Você, trabalhador, agora o governo sabe tudo sobre você. Você, empresário, não pode fazer nada nas suas relações trabalhistas, nas suas relações empresa e trabalhador, se não for do conhecimento do governo. E o governo, assim, tranquilamente, vai estar aumentando a sua arrecadação, com multas por atraso. Ah, você esqueceu? Vai pagar multa. Vai pagar multa para o trabalhador, não. O trabalhador não vai ganhar nada com isso, não. Quem vai ganhar é o governo. O empresário é penalizado e paga ao governo, porque, infelizmente, atrasou um registro, atrasou uma informação que precisava ter sido processada numa época e não foi. Então, veja essa situação. A sociedade empresária não reage a essa intervenção do Estado, as entidades da profissão de ciências contábeis não reagem a esta intervenção do Estado, e é uma intervenção do Estado federal e do Estado estadual e municipal. Os três aproveitaram, mais do que nunca. O Estado sempre esteve presente nas empresas, mas sempre na periferia. Mas agora não, até o controle do estoque o Estado quer ter e quer manter. Veja que intervenção é essa. Nós defendemos o fim dessa intervenção do Estado, o retorno e o resgate aos processos anteriores. O empresário tem que ter a sua liberdade para o exercício da sua profissão. É como se você tivesse uma pessoa fiscalizando a sua cozinha e vendo o que você está botando no tempero da sua comida, da sua casa. Está gastando mais, está gastando menos? Para que você não deixe de dar o que ele quer. Ora, não é assim. Isso não é liberdade empresária. O empresário está assim, está preso. E o empresário precisa ter essa consciência. A Federação da Indústria precisa atacar e precisa entender que ela está sendo penalizada. Os contadores estão sendo agentes governamentais não remunerados pelo governo federal. Isso está errado, isso precisa ser mudado. Para debatermos esse assunto, para discutirmos esse assunto, dando continuidade ao nosso programa anterior,
tivemos aqui a oportunidade de estarmos com o advogado Jefferson Andrade, também convidamos para hoje um advogado, um militante tributarista e contador, que é o professor Paulino Justo Lucas Neto, contador autárquico federal e professor da Uninabuco, Recife, pós-graduado em Contabilidade e Controladoria Governamental pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Direito Público pela Escola Superior de Magistratura de Pernambuco e mestre em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco. Paulino, seja bem-vindo ao nosso programa Ponto a Ponto. E esse tema, Paulino, da intervenção do Estado, como você vê essa intervenção branca do Estado na sociedade empresária? Inicialmente, quero agradecer o convite, né, do Fernando. É um tema complexo e, ao mesmo tempo, né, em épocas de eleição, que estamos aí, né, mudando o nosso Congresso Nacional e, né, passando para uma nova gestão aí do Poder Executivo, nas duas instâncias principais, né, que seriam o Estado e a própria União. É latente, né, é do conhecimento de todos, o controle que o Estado tem exercido no que se refere à tributação. O tema, infelizmente, senhores empreendedores, né, senhores empresários e a própria sociedade contribuinte, é tática do Estado fazer com que o tema ele não seja debatido em certa frequência, principalmente nos locais que deveria ser levado à tona o assunto. A exemplo das universidades, né, dos conselhos de profissão, em específico o Conselho de Contabilidade, as universidades públicas, haja vista o Estado em si, ele exercer esse munus público de cobrar o tributo através da coerção, só que essa coerção ela vem agora com uma cortina de invasão do patrimônio da sociedade empresária de uma maneira sutil. E isso faz com que órgãos que exercem essa fiscalização e, porventura, né, por consequência, a arrecadação, a exemplo, né, dos órgãos fiscais, a eles estão atribuídos poderes que vai além do que a verdadeira função que eles deveriam exercer, que seria a função da fiscalização. E essa fiscalização ela vai além do patrimônio, está além do patrimônio, de modo que o fisco, seja ele estadual, municipal ou federal, em específico o federal, com esse E-social agora que veio à tona, o governo federal exerce um papel, no mínimo, estranho quanto a acesso de informações pertinente à atividade empresarial que não condiz com o objetivo estatal, que seria, o objetivo da arrecadação de tributos é o bem-estar social. Nossa. Esse é o princípio basilar. Perfeito. Porém, o que a gente observa é que esses órgãos que eu citei, a exemplo da Receita Federal do Brasil, eles estão revestidos de poderes que vão além, né, do papel institucional que cabe a essa instituição. Sem dúvida nenhuma. E isso à margem do Congresso. Totalmente alheio ao Congresso. Pois é, eu vou mais além, né? Não só a margem, como sobre a inércia, né, do poder político. Perfeito. Onde é de se estranhar que instituições sólidas, né, representativas da sociedade empresária têm se calado e têm aceitado toda essa manobra, que eu vou usar o termo, né, um pouco indelicado, né, que seria realmente uma manobra por parte do poder estatal de arrecadar por arrecadar. Então, vocês, empresários, a própria sociedade está refém dessa capacidade, né, eficaz que o Estado tem de arrecadar sem dar contrapartida. Com certeza. Saiu alguns números, Paulino, falando recentemente, saiu uma divulgação por conta de todo esse processo de implantação do SPED, que estão aí mais numa etapa final aí dessa implementação, onde o governo afirma que antigamente não chegava a fiscalizar entre 3% a 5% das empresas. Era o poder de fiscalização do governo.
E agora esse patamar vai praticamente para 100%, a sua fiscalização vai para 100%. Ora, é lógico que tem o objetivo principal de aumentar a arrecadação para o governo. É indiscutível isso. Mas a forma como está sendo praticada, essa forma está totalmente errada. O que dá ao governo o que é do governo, né? Dá a César o que é de César. É devido ao seu tributo e o seu tributo vai ser recolhido, como sempre foi recolhido. Os empresários sempre recolheram seus tributos, seus impostos, suas contribuições e nunca houve essa necessidade. Mas o governo tem sede, né, Paulinho? Tem fome de dinheiro, né? Fernando, o que se observa hoje, não é, a exemplo do próprio Código Tributário, essa questão que é pouco discutida hoje no Brasil, principalmente no que se refere aos profissionais, aos conselhos de profissão, em específico a OAB e o Conselho Regional de Contabilidade, e as universidades, que não discutem essa questão da juridicização da contabilidade. Ou seja, o próprio Estado conceituando fatos geradores, criando conceitos para poder arrecadar. Um exemplo clássico que temos hoje é essa confusão de entender o que seria lucro. No CTN está lá, não é, explícito, não é, o fundamento com base na hipótese de incidência, que o lucro estaria lá revestido, obviamente, de uma situação fática ou de uma situação jurídica. Então, o próprio Estado cria esse mecanismo de complexidade para poder o contribuinte ficar refém de suas interpretações. Então, hoje, se você perguntar para qualquer profissional de contabilidade o que seria lucro, e até para um cidadão comum, numa visão empírica, ele diria de fato que seria a diferença, obviamente, do que eu vendi com o que eu gastei. Então, o resultado daquilo seria o lucro. Se a gente for pesquisar o direito positivo, a doutrina, a legislação, aí você verá que esse conceito lucro tem diversas interpretações, com um único intuito: o intuito de fragilizar o contribuinte, o intuito do Estado criar possibilidades variáveis de interpretar e, por sua vez, levar vantagem na arrecadação. Porque temos diversos tributos que os conceitos eles são ora jurídico, ora contábil. Mas quando interessa para o fisco, o conceito é jurídico. Sendo jurídico, obviamente, o conceito ele virá do direito positivo, que advém do Poder Legislativo, que o Poder Legislativo vai criar aquele conceito de modo que atenda o interesse do Estado, não o interesse da própria técnica do negócio. É aquele ponto que você bem colocou no início da sua fala, que a liberdade de empresariar hoje no Brasil, ela é relativa. Ela não é absoluta como deveria ser. Então, o próprio Estado, através do seu poder legislativo, ele legisla para fazer interpretações arrecadatórias. Óbvio, que a abordagem que estamos fazendo aqui sobre a questão tributária. Então, a interpretação que o Estado faz são deveras. Hoje mesmo, agora há pouco, o STJ decidiu sobre a questão do fato gerador que incide o ICMS, o PIS e COFINS, para quem tem lucro presumido versus lucro real. Ele não entende que quem tem esse modo de arrecadação, tributação, não deverá usar o critério que foi entendido pelo Supremo, que o ICMS a base de cálculo do ICMS não incidirá sobre PIS e COFINS, só se for lucro real. Então, uma decisão recente, entende lá a Corte que faz a interpretação da lei, se trata de uma matéria de conflito de leis, então foi debatido no próprio Superior Tribunal de Justiça, a STJ, se tratava de um recurso especial. Eles entendem que quem optou pelo lucro presumido não terá direito dessa interpretação, obviamente, do benefício. Só quem, por sua vez, optou pela opção do lucro real. Aí, essa foi a defesa do Estado na Corte. Eu sei. Que, porventura, óbvio, eu acabei de enfatizar, que o Estado teve êxito. Então, mais uma interpretação. Outra interpretação que houve esse ano é a questão do conceito de faturamento. Então,
temos diversos entendimentos do que seria faturamento. E lembrando que esse fundamento, essa hipótese de incidência, o Estado utiliza como fato gerador para determinados tributos. A exemplo, da contribuição PIS/COFINS, como também temos outros tributos que usam esses conceitos aí complexos que o direito positivo flexibiliza contra o cidadão contribuinte. Agora, Paulino, tudo isso é à disposição tanto do federal como do estadual, e nós sabemos, né, as secretarias não têm estrutura para fiscalizar isso. Então, o que vai vir por aí é um bocado de cartinha de autuações para você se defender de ações. Aguarde, empresário, aguarde. Vamos aos nossos comerciais e em seguida daremos continuidade. Você não precisa falar várias línguas para entender todos os filmes ou séries na net. Use a tecla verde. É só uma vez para ver o idioma que está no ar. Yes, we look similar. E 2 vezes para assistir dublado em português. Somos parecidos. Se preferir legenda, use o botão amarelo. Com ele você ativa ou desliga as legendas disponíveis. Pronto! Agora o seu filme está falando a sua língua. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua net. Quer ter o dobro de internet no celular e em casa? Vem pro Combo Multinet Claro. Tem a nova era da velocidade, o 4.5G da Claro. É a internet móvel mais rápida do Brasil. Tem também a ultra velocidade na banda larga, porque não é qualquer uma, é NET. E juntando os dois no Combo Multi, você ganha o dobro de internet no celular e em casa. E aí, tá dentro? Opa, tô dentro. Tô dentro. Rapaz, faz uns 5 anos que eu não vou no médico, mas eu tô tranquilo. Faz isso não, rapaz. Se tu tiver alguma coisa, já podia estar se tratando. Aí é amigo. Tem doença que é silenciosa. Quanto antes souber, melhor. Sífilis, HIV, hepatites B e C. Procure uma unidade de saúde e faça o teste rápido. O resultado sai em 30 minutinhos. E, se tiver qualquer coisa, de lá mesmo você já é encaminhado para o tratamento. Faça o teste, se cuide e viva melhor. Estamos de volta no Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Siga o nosso programa, se inscreva no nosso canal, assista os nossos programas da One TV, canal 188 da NET. E para darmos continuidade, eu gostaria de pedir ao Paulino que ele, como advogado, como membro da OAB, como ele enxerga
essa intervenção do Estado e como o Estado vai agir a partir desse momento pleno de implantação do controle sobre as empresas brasileiras? Paulinho. Olha, o que se observa em termos práticos da atuação do Estado daqui para frente é que o Estado ele viu, dentre esse contexto de obrigação tributária, que didaticamente é conhecida como a obrigação instrumental e a obrigação principal. A obrigação principal seria aquela de fato onde se paga o tributo, e a obrigação instrumental seria as obrigações acessórias, entre aspas, que são aquelas situações onde o contribuinte terá que municiar o Estado para que o Estado lhe tribute. E com essa munição que o contribuinte, através de seus deveres, o dever de fazer ou não fazer, em algumas situações o não fazer, obviamente, vai gerar consequências, em outras situações o fazer também vai gerar consequências. Por exemplo, a obrigação de fazer seria justamente dele alimentar os dados desse novo sistema, além de alimentar os dados, obviamente, cumprir os prazos. Então, essa seria a obrigação do fazer. Não o fazendo, o contribuinte ele será penalizado. Aí terá a multa, obviamente, pelo não fazer, e não esquecer também que eu tenho a multa pela demora. Então, além disso, eu tenho a multa pela demora. Então, à medida que eu demore para fazer, eu também vou alimentar o Estado de recursos financeiros. Até porque, como bem pontuou o Fernando logo no início, toda essa arrecadação não será distribuída, obviamente, entre os contribuintes, entre o seu contribuinte, o seu cidadão. Esse recurso será utilizado, locupletado pelo Estado. Outra coisa também, eu quero fazer uma analogia, o modus operandi será muito parecido, obviamente guardadas as proporções, do que seria o sistema bancário há décadas atrás, onde quem viveu essa época sabia de como éramos refém de termos que ir a uma agência bancária para efetuar operações simples. Hoje o fazemos diretamente pela internet, pelos aplicativos, etc. E isso tem o preço. Mas essa tecnologia disponibilizada é para movimentar o nosso recurso. Isso. E o banco ele presta esse serviço. O banco presta esse serviço e nós fazemos uso da tecnologia do banco, mas para o nosso uso. Não é para ser tributado. E o Estado está aí também, né? Pois é, Fernando. É aquilo que eu tinha enfatizado, guardadas as proporções, para que o contribuinte, o senhor cidadão, o senhor empreendedor entenda, seria essa situação análoga do que vivíamos há décadas atrás com o sistema bancário. Hoje o Estado, com a visão de vanguarda, olhando para frente, vendo que esse é o caminho de monitorar a liberdade da organização, a liberdade do indivíduo. Eu acho que até há um conflito aí de modulação de direitos constitucionais, porque há uma invasão exacerbada do Estado no direito de propriedade do indivíduo, do próprio contribuinte, e também há o direito do sigilo, do sigilo que, juridicamente falando, o sigilo ele deverá ser quebrado em situações bem pontuais, e o Estado tem um organismo, um braço, que é responsável por autorizar esse acesso. E o que a gente está vendo é que o Poder Executivo, que competirá ao Poder Judiciário essa autorização para o Estado adentrar na liberdade do indivíduo, essa liberdade que eu digo, esse sigilo, o sigilo fiscal, e o Estado hoje, através do Poder Executivo, está adentrando sutilmente, sem sequer necessitar de uma solicitação ao Judiciário. Isso não faz sentido. Faz sentido para um projeto de poder de ter o controle da sociedade. Aí faz sentido. Então vamos controlar a sociedade. Não estou conseguindo controlar a sociedade civil ou a sociedade política. Mas
tem o lado empresarial. Vamos tentar controlar isso aqui para saber o que está acontecendo e garantir a nossa arrecadação. Esse controle foi implantado. Se o outro não foi implantado dentro do Brasil, esse foi implantado. Esse é um fato concreto, está sendo vivenciado e defendemos que o próximo presidente do Brasil tem que extinguir esse tipo de intervenção do Estado na empresa brasileira. O empresário precisa ter a liberdade para desenvolver as suas atividades, fazer os seus registros, administrar a sua organização, sem correr o risco, como o professor Paulino bem posicionou, de ter seus dados extraviados, sendo feito mau uso deles, porque são vários os casos que são divulgados de informações sigilosas que são vendidas por funcionários, por servidores públicos. Perfeito. Hoje, uma instituição que tem acesso aos dados fiscais, a Receita Federal do Brasil, temos já, é notório isso, né, diversas demandas no âmbito judicial, em virtude de alguns servidores mal intencionados disporem desses dados para terceiros, disponibilizarem esses dados para terceiros. O que nos deixa preocupado é justamente essa postura da sociedade economicamente organizada, já que estamos discutindo aqui um tema de interesse não só do contribuinte, mas principalmente daquele que empreende, que gera emprego dentro do nosso país, que são os empresários e as sociedades empresárias, de modo que essa nova prática, né, esse novo modus operandi que o Estado vislumbrou, que é o acesso sistemático e tecnológico sobre todas as práticas contábeis ou não, que porventura ocorra dentro da instituição privada, isso nos deixa preocupado, Fernando. Realmente nos deixa preocupado, porque o intuito aí, a princípio, seria tributar, mas se tecermos as peculiaridades do que gira em torno disso, a coisa pode tomar um caminho de uma ditadura branca. Ditadura branca do Estado, onde se aquele empreendedor, aquele sócio empresário, ele é inimigo de quem está no poder, ele poderá sofrer retaliações de todo gênero. De todo gênero. Como você pontuou, fazendo uma analogia de termos, um trocadilho aí com um braço armado. Obviamente, esse braço armado, que se chama o fisco, ele deterá informações que podem alavancar ou destruir uma organização. E em curto espaço de tempo. E isso é muito perigoso. No Estado democrático que vivemos, o Estado dispor desse poder excessivo. Com certeza. O impressionante é que parece uma brincadeira, telespectador. É importante vocês tomarem consciência disso. No Brasil, nós temos o mercado aberto, a B3, a Bolsa de Valores brasileira, com cerca de entre 400 a 500 empresas de capital aberto atuando no mercado. Essas empresas têm uma entidade, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que regula esse mercado, uma preocupação de transparência para a sociedade, de informações, Paulino, você sabe muito bem, transparência, uma preocupação fantástica com a transparência das informações das demonstrações financeiras dessas empresas, auditores independentes, grandes firmas de auditoria, fazendo auditoria das demonstrações financeiras para dar um parecer, para emitir o seu relatório, para posicionar que aqueles números são fidedignos, são reais, são verdadeiros, e aí vem o governo, que acha pouco, que acha que nada disso é importante, vem o governo e faz a sua intervenção, trazendo a contabilidade da empresa para dentro da sua casa governamental. Não quer saber de parecer de auditor, não quer saber de demonstrações financeiras. Não, o governo federal, o governo estadual também, não quer saber de nada disso. Ele quer agora a sua informação para a sua casa. Ele não dá valor à sua contabilidade, ele agora dá valor à contabilidade que está com ele. Ele agora sabe tudo o que acontece na sua organização. Você investiu num RP
implantou, gastou milhões de reais na implantação de um RP dentro da sua empresa para ter controle, para ter informações limpas e corretas. Você estabeleceu, buscou investir, abrir mercado, ter auditores para mostrar à sociedade, aos stakeholders do mercado, que seus números são fidedignos. E o governo federal diz assim, ó, você não precisa de nada disso, você só precisa dar para mim os seus números. Só isso. É isso, Paulinho. Perfeito. O estranho nisso, né, o alerta, né, a luz que a gente acende aí de alerta é essa questão do Estado vender um produto, que, né, como você bem pontuou, as grandes instituições têm lá o seu setor contábil, né, bem estruturado, com programas de cunho oneroso, complexo, que investiram, se planejaram, e agora o Estado brasileiro oferece um produto, obviamente que o termo que eu usei aqui de oferecer é numa ótica coercitiva, né? Ele oferece facilidade, ele está oferecendo facilidade. Para ele mesmo, né? Só você é obrigado a me alimentar aqui de informações para que eu proceda o lançamento fiscal. Seria o típico lançamento por homologação. O Estado vai esperar que os profissionais de contabilidade, como bem colocado aqui no início da nossa fala, são servidores não remunerados, do Estado, que eles municiem a informação, alimente o banco de dados, e o Estado, por sua vez, as homologue em seguida. Havendo uma dúvida com relação a isso, essa é a parte, deixar bem claro, a parte, senhores empresários e sociedades empresárias, a parte em que vocês obedeceram, no momento em que vocês não cumprirem prazos, aí terão outras consequências, onde o Estado ele será mais duro com aqueles que não obedecerem no que se referem à alimentação dos dados e, obviamente, os prazos. Veja que situação. Nós estamos falando aqui, falamos até do profissional contador, eu sou contador, Paulinho é contador, e você que é contador, você que é um executivo, que está à frente da contabilidade de uma organização, é preciso estar atento a isso. Nós não podemos ser apenas um profissional que vai estar alertando o empresário, olha, é preciso lançar essa informação no tempo e no prazo, senão vai ter multa, vai ter isso. Não basta. Esse não pode ser o posicionamento do profissional de contabilidade. O profissional de contabilidade tem que ter outra postura. Nós temos que alertar o empresário a combater esse sistema que está aí. Esse sistema está errado, foi implantado com outras intenções. É muito bacana ouvir essa conversa. O E-Social está aí sendo implantado, não porque 15 obrigações acessórias trabalhistas vão ser substituídas, agora vai estar tudo. Mas, meu Deus do céu, Paulino, todo mundo aceitando passivamente tudo isso? O que nos deixa triste, Fernando, é a sociedade organizada ela não ter debatido esse ponto, não ter se chegado a debates, seja no parlamento, seja nas entidades de classe. Mas aqui, no Ponto a Ponto com Fernando Caldas, nós estamos tendo e abrindo esse espaço para debater e alertar o empresário, e alertar o profissional em ciências contábeis. Não podemos aceitar esse comportamento do Estado. Temos que combater isso, porque o nosso direito é bom. É ou não é, Paulinho? Perfeito. O que eu chamo a atenção também é as próprias instituições de ensino, principalmente as públicas, que são mantidas com recursos públicos, obviamente mantida com tributos, e a produção acadêmica, principalmente no que se refere à área contábil, ela não tem se preocupado com um tema tão essencial e de tamanha relevância para a classe contábil. E não só para a classe contábil, obviamente, para os contribuintes, para a sociedade de maneira geral. Então, o que se observa, Fernando, se a gente for fazer uma depuração das pesquisas que advêm das academias públicas, principalmente, quero deixar claro aqui, haja vista serem elas custeadas pela sociedade, através de tributos,
nenhum momento se discute a intervenção, não é, do Estado dentro da contabilidade. Não encontramos na literatura acadêmica, não é, nesses últimos anos, não é, se a gente faz uma pesquisa depurada aí, não é, dos últimos 20 anos de produção acadêmica, não se encontra, não é, uma análise sobre o direito contábil, não é, a intervenção do Estado sobre a técnica contábil, sobre a ciência contábil. Não é? Essa variação de interpretações que intervém diretamente em terminologias que são essencialmente contábil. Assim como eu tinha citado antes, a questão, não é, do Estado, todo momento, fazer uma interpretação diferente do que seria lucro, do que seria faturamento. Né? Perfeito. As hipóteses de incidência, os fundamentos que o Estado cria. Eu vou pedir, Paulinho, para a gente entrar nos nossos comerciais, tá certo? Para voltarmos a esse tema, né? Inclusive sobre o ponto de vista que você aí destacou, o porquê dessa ausência do debate da intervenção do Estado dentro das academias. Vamos aos nossos comerciais. Tem novidade no Prezão da Claro. Agora você pode pagar por dia ou por semana. Usou um dia? Pagou só R$ 1,99. Não usou? Não pagou. Usou? Pagou. Agora, se você prefere usar a semana toda, R$ 9,99. Tá esperando o quê? Prezão nesse celular. E aí, tá dentro? Por dia ou por semana? Claro, você merece o novo. Muita gente nem imagina que tem diabetes, mas essa doença pode ser identificada com um teste simples e deve ser esclarecida com muita informação. O diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. Os principais sintomas são cansaço, perda de peso, sede e muita vontade de fazer xixi. É importante uma boa alimentação para cuidar da sua saúde e pratique exercícios diariamente. Se você apresentar algum sintoma, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. Prefeitura do Recife. Que Pernambuco tem o melhor bolo de rolo do Brasil, todo mundo sabe. O que quase ninguém sabe é que a nossa rede de escolas em tempo integral é maior do que as de São Paulo, Rio e Minas juntas. 387 escolas. E os melhores sanfoneiros? A resposta vem em couro. São os pernambucanos. Mas você precisa saber também que este estado tem a menor taxa de abandono escolar no ensino médio do país. Presente. Já o melhor carnaval, ninguém tem dúvida. Tem orgulho. Assim também como ninguém duvida e sente o maior orgulho de dizer: a melhor educação pública do Brasil é em Pernambuco. Investir em educação é garantir mais conhecimento, oportunidades, empregos, segurança e saúde para Pernambuco. Só nos últimos 3 anos, o Estado ganhou 15 escolas técnicas estaduais e mais 6 estão em construção. Além disso, o governo investiu na construção, ampliação e reforma de 78 escolas. É Rochedo, governo de Pernambuco. Imagina encontrar uma atração que todo mundo gosta de assistir. No Now vai ficar mais fácil porque tá tudo dividido em pastas. Quer uma sugestão do que ver? Vai na pasta Recomenda que tá cheia de destaques. Que tal um filminho? Em cinema, você pode escolher pelo gênero e ver os últimos lançamentos. Já em programas de TV, você tem milhares de atrações do seu pacote de TV sem pagar a mais por isso. Cada canal tem a sua própria pasta. Em Kids, a criançada pode escolher pelo personagem favorito. As séries mais assistidas, mais premiadas e que todo mundo comenta estão numa pasta só delas. E em Variedades, você encontra tutoriais, música, documentários, humor e muito mais. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua net. Pra vida ter qualidade, vamos cuidar da cidade. Pra vida ter qualidade, vamos cuidar da cidade. Joca, Liz, Área, Manu e eu, 2
Serapião, somos da turma da escola e viemos dar um recado pela civilização. A prefeitura trabalha diariamente, coleta o lixo da gente todo dia da semana. Cidade limpa, não tem lixo na avenida, nem na rua, nem na vida da população urbana. A gente tem a ecoestação para a coleta, ecobarco, bicicleta e montes pela cidade. Para que sua vida esteja bem cuidada, sem tralha, resíduo e nada, isso é cuidar de verdade. Pra vida ter qualidade, vamos cuidar da cidade. Pra vida ter qualidade, vamos cuidar da cidade. Prefeitura da cidade, Recife, capital do Nordeste. Estamos no ar, na One TV, canal 188 da NET. Siga o nosso programa, se inscreva no nosso canal e participe, acompanhando todo o nosso trabalho. Nesse momento nós vamos discutir 3 grandes temas, para fecharmos o nosso quadro da intervenção do Estado nas empresas brasileiras. Em primeiro lugar, professor Paulino Justo, a academia está formando o profissional em ciências contábeis para este momento que estamos vivendo, de intervenção do Estado? A academia está fazendo o quê, Paulino? Bem, a academia hoje, o formato dos cursos de ciências contábeis, infelizmente não está preparando o profissional para combater essa intervenção estatal. A princípio, o que deve se considerar é a própria estrutura programática do curso. As disciplinas que são trabalhadas dentro do curso, o que vimos é um cunho extremamente pragmático, onde o acadêmico ele não reflete o contexto no qual ele se insere, que seria a própria sociedade. Então, o que se vê no curso de contabilidade, em específico na formação do bacharel em ciências contábeis, é que ele está avesso a essa reflexão, a esse controle tácito que o Estado vem exercendo, de modo que o próprio profissional, o estudante, ou melhor, o futuro profissional, ele não consegue visualizar o papel do Estado na sua essência. Então, aprendendo realmente qual o sentido, qual a aplicação da contabilidade para o exercício da sociedade empresária, do empresário, da entidade, onde o papel da contabilidade como função seria o controle, essencialmente. E esse controle não é a contabilidade que está fazendo, e sim o Estado. E o impressionante é que o mundo acadêmico, ele não se manifesta também, Paulino, na defesa das práticas contábeis, porque o fisco, ele não respeita princípios contábeis, práticas contábeis. Ele respeita o regime de caixa, infelizmente. E está todo mundo aí em silêncio. Você, estudante, você, profissional de ciências contábeis, está vendo aí o quanto você tem que estar atento e buscar outros meios de aprendizado, né, professor? Realmente, pela própria normatização que advém do Conselho Federal de Contabilidade, essas normas profissionais, que tem um certo modismo hoje na academia de falar do Comitê de Pronunciamento Contábil, que foi instituído, ou melhor, normatizado a partir de uma lei de 2007, onde alterou a 6.404/76. Hoje o que se vê é essa prática que foi colocado por você com toda a maestria no que se refere ao entendimento do Estado, para que serve realmente a contabilidade como meio de prova, no sentido que, para o Estado, quiçá princípios, quiçá CPCs, quiçá o regime de competência. O Estado ele não está preocupado com, a princípio, debates acadêmicos. O Estado está preocupado, sim, com o pragmatismo que a contabilidade possa apresentar, no sentido dela ser o meio de prova para que se tribute. E a contabilidade como meio de prova para se tributar se chama regime de caixa.
Então, para o Estado é isso daí. Então, não adianta ficarmos debatendo pontos que não passam de teses a serem defendidas em academias para se angariar títulos de mestre ou doutores dentro do nosso país. Porque o primeiro mundo, né, em especial os americanos, que é o mais desenvolvido no que se refere à nossa área, né, a contabilidade, ele não intervém da maneira como se intervém aqui. Lá se deixa que o mercado dite as regras. Perfeito. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é o que a literatura contábil chama de uma contabilidade continental, uma contabilidade tipicamente estatal, perfeito, onde, através de duas normas contábeis, né, a 6.404, a lei societária, né, que dita quais são as demonstrações que devem ser elaboradas no nosso país, e, de outro lado, a contabilidade pública, a lei 4.320. Então, fica fácil de observar, senhor contribuinte, senhor cidadão, que a contabilidade no Brasil ela é extremamente engessada através do Estado. E isso não é por acaso, isso é estratégico, isso tem um fim, isso tem um objetivo. Perfeito, professor. Isso tem um objetivo. E nós precisamos combater esse objetivo. A vida empresarial tem que ser livre, a empresa tem que ser livre. É para isso que existem os auditores independentes, para atestar a veracidade dos números e dar credibilidade para o sistema financeiro, dar credibilidade para os acionistas, para os seus gestores, para os trabalhadores, dar credibilidade para o governo nos pagamentos de tributos, dar a César o que é de César, dar ao fisco o que é do fisco. Mas o fisco intervir na empresa, não. Isso tem que acabar. Precisamos acabar com isso. O Estado concede incentivos fiscais. A Controladoria do Estado poderia fazer uma gestão dos investimentos que foram feitos nas empresas através de seus incentivos fiscais. Isso o Estado não faz, não tem competência para isso, de pegar os balanços das empresas que receberam incentivos fiscais e avaliar se aquelas empresas estão reinvestindo, que esse é o projeto de todos os incentivos fiscais dos Estados concedem, se eles realmente estão reinvestindo na empresa para poder gerar emprego e garantir a continuidade do negócio. Isso eles não fazem. Por que não fazem? Porque não tem competência. Se o Estado não tem competência para fazer isso, vai fazer uma competência maior, que é deixar a coisa mais fácil, traz a contabilidade para dentro da empresa, para dentro do governo. Assim, essa modernidade que o Brasil implantou. Que modernidade é essa? Isso existe nos Estados Unidos, Paulinho? Isso existe na Inglaterra? O Brasil tem uma mania de ser moderno. Está aí a urna eletrônica. Não existe nos países civilizados, não existe urna eletrônica. Também não existe expedito nos Estados Unidos nem na Inglaterra. Existe, Paulinho? Realmente, Fernando, esses dois pontos aí seria a linha divisória, né, do que seria, não é, ou melhor, qual seria o sentido do nosso Estado se auto-intitular como, né, avançado tecnologicamente. Moderno, né? Porque o primeiro mundo é notório que não aderiu a essa, não é, urna eletrônica que temos, né? Quanto a esse sistema de arrecadação, também. Né? Se fizermos um estudo do direito comparado ou da contabilidade comparada, veremos que a própria certificação do contador público certificado nos Estados Unidos tem um formato completamente diferente do nosso aqui. Então, o que a gente observa? O exame de suficiência, né, que é intitulado aqui dentro do nosso país, que é aquele que credencia o indivíduo a se habilitar como contador, ele é feito num formato que não atende à realidade que se vive, né, com essa intervenção estatal. Se você pega a própria prova e você analisa lá o perfil do profissional que o Conselho Federal de Contabilidade, não é, acredita que a sociedade deve receber, vai de encontro ao que o próprio Estado exige desse profissional. Ou melhor, né, eu vou mais além. Para o Estado, não passamos de mero técnicos, né, de meros reprodutores de informações, informações essas que alimentam um banco de dados, não são informações para tomadas de decisão. Então, eu hoje não consigo visualizar onde estaria a diferença, não é, na prática
do profissional de contabilidade, o bacharel em ciências contábeis, daquele técnico que a gente baniu em 2015. Que o próprio Conselho, através de uma lei federal, que reformulou as atribuições, as prerrogativas do profissional de contabilidade, onde alterou lá o decreto de 46, o decreto que regulamenta a profissão. Foi justamente no governo Lula que veio essa exigência do exame de suficiência, e é estranho que o próprio Estado não aceite o profissional que o Conselho tenta perfilhar, tenta reproduzir para a sociedade. Isso não vem sendo debatido pelo próprio órgão que fiscaliza a profissão, não vem debatido. Estranho, eu não entendo isso. O que nós temos que fazer para que a sociedade empresária e a sociedade profissional desperte, leve esse assunto para os ambientes internos e a nível federal, se trabalhar agora com mudança de governo, tá certo? Estamos aí à véspera de mudança de governo, para trabalharmos nesse sentido. Precisamos defender uma economia, um mercado livre. O mercado livre não é com intervenção do Estado dentro da empresa, não é. Leva cada vez mais aquelas empresas que estão sendo sufocadas para a informalidade. O caminho natural é a informalidade. A informalidade da economia brasileira é muito grande. Ela representa cerca de 30%, 33% da economia como um todo. Então, isso são números muito fortes. Se a economia informal do Brasil não fosse elevada, a crise que hoje a gente vive estaria aí com reflexos sociais. Não existe reflexos sociais no Brasil. Por quê? Em termos de crise, por quê? Porque a economia informal é forte e é pesada. Mas a intervenção do Estado está fazendo com que algumas empresas terminem fechando, encerrando suas atividades, porque o momento é um momento difícil e ainda tem que fazer tantos controles e fazer investimentos que não vão agregar valor nenhum para o empresário. Agrega valor para o governo, para poder arrecadar e ver que você está inadimplente, e aí vai querer cobrar multa. É mais arrecadação para o governo. O que é que nós temos que fazer, Paulino? Olha, realmente o que devemos fazer é conscientizar a classe contábil, principalmente nas academias, o Conselho Federal de Contabilidade, que por sua vez, através dos conselhos regionais, acionem lá os representantes legislativos locais, para que no Congresso Nacional seja levado a discussão sobre esse papel que o Estado está exercendo, que, no meu ver, é provado isso aí, a gente, na própria discussão, ficou latente, que o Estado não deixou de intervir e a intervenção está em progressão geométrica. Então, realmente, o que falta é a conscientização, e essa conscientização ela deverá surgir, brotar dentro das próprias academias, na formação lá do profissional. E a sociedade empresária, Paulinho? E a sociedade empresária, eu chamo a atenção do próprio Sistema S. Onde é que está o Sistema S aí? Cadê o SESI, cadê o SENAI, cadê o SESC, que arrecadam tributos que deveriam levar a debate essa situação também, já que eles representam o próprio sistema produtivo do nosso país. Eles são responsáveis por treinar os representantes que prestam serviço a essas entidades que fazem parte do próprio sistema e, obviamente, a sociedade empresária organizada no que se refere à industrial, com suas representações, e à comercial, onde deveriam sim debaterem isso com maior frequência, fazendo com que essa reflexão ela seja levada ao conhecimento não só dessas entidades interessadas, mas da própria sociedade, veiculando na mídia o que o Estado está fazendo sutilmente, de maneira tácita, de maneira silenciosa, que a sociedade tome conhecimento sobre o que é que está acontecendo. Desperte para esse perigo, isso é uma ameaça à liberdade do empresário brasileiro. Bem, Paulino, nós queremos agradecer a sua presença em nosso programa, suas considerações finais. 1 minuto. O que eu espero da nossa sociedade, haja vista, estamos aí na iminência de uma nova eleição, que, aproveitando o ensejo, elegemos pessoas que possam
tocar esse país de uma maneira democrática na sua essência, né? Não delimitando, não freando o desenvolvimento, não perseguindo aqueles que criam empregos, não criando os mecanismos de controle com outros fins, que não sejam o controle essencial, administrativo, sob a ótica da gestão, e sim um controle de modo que o Estado queira controlar o contribuinte, de maneira que ele arrecade, que ele agregue mais arrecadação, sem uma contrapartida para aqueles que deveriam receber em troca um Estado extremamente eficaz, um Estado que fizesse valer a pena a sua existência. Muito bem. Paulino, nós agradecemos a sua presença em nosso programa e convidamos você, telespectador, empresário, executivo, contador, advogado, que está nos assistindo, a acompanhar esse nosso debate, essa nossa luta, em busca de defendermos o fim dessa intervenção do Estado nas empresas brasileiras. Siga nossos programas, se inscreva em nosso canal e participe. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo Ponto a Ponto com Fernando Caldas.